Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos de volta. Lembrem-se que temos os fones, né, os headphones lá fora, para os nossos tradutores, tá bom? Nós iniciaremos essa tarde com a apresentação dos pitches, né? Houveram alguns trabalhos submetidos. Desses trabalhos, 4 foram premiados. Então, são pitches dos trabalhos acadêmicos e dos projetos de pesquisas. Eles centram-se nas áreas de produção, armazenagem, transporte, distribuição, certificação e utilização do hidrogênio verde e contemplam os seguintes requisitos: originalidade e relevância da publicação, coerência e coesão no fluxo das ideias apresentadas, aplicação da norma culta da língua portuguesa e adequação ao template do FIEC Summit Hidrogênio Verde. E começando, na categoria Trabalho Acadêmico, em mérito ao primeiro lugar, destaca-se o trabalho acadêmico intitulado Análise da viabilidade da injeção de hidrogênio nas redes de distribuição de gás canalizado da Cegás. Os autores foram André Bueno, Antônio Eurico Torres, Henrique Garcia e Fernanda Lobo. Por favor, assistam agora ao primeiro pitch. Análise da viabilidade da injeção de hidrogênio nas redes de distribuição de gás canalizado da Cegás. Esse trabalho é feito pela Universidade Federal do Ceará, em colaboração com a empresa Cegás. Participam da pesquisa o professor emérito Antônio Eurico Belo Torres, eu, André Bueno, e o professor Henrique Vilarraza Garcia. Bom, o hidrogênio e suas perspectivas. Não existe hoje legislação pertinente ao enriquecimento com hidrogênio em sistemas de gás natural. No sistema Cegás, nós temos hoje já a mistura de biometano, que torna as características da companhia ainda mais singulares. Bom, as intenções da companhia são avançar no conhecimento da mistura e do enriquecimento de hidrogênio verde no sistema de gás natural através de 2 frentes: o enriquecimento direto na infraestrutura disponível e testes pilotos em infraestrutura dedicada. Quando nós olhamos em 17 países e pelo menos 12 projetos de alta escala, grande escala, nós observamos que as barreiras regulatórias vão de 0 a 10%. Um caso interessantíssimo é o da Alemanha, onde 10% está para instalações em geral, limite máximo de hidrogênio verde no sistema de gás natural, enquanto 2% fica restrito aos sistemas onde há aplicação veicular. Quando se pensa em definir o nível máximo de enriquecimento, deve-se ter cuidado com a segurança do seu sistema. Então, a literatura tem muita variabilidade, vai de 3% até 50% para tubulações em aço. Os ramais da Cegás, mesmo os poliméricos, eles têm tubulação a montante em aço, tá? Então, todo gás passa em algum momento por tubulação em aço, e as tubulações em aço vão de 3% a 50% do limite, dependendo do aço de hidrogênio no gás natural. Além disso, os tanques para gás natural veicular em aço liga, todas as normas prevêem para esses tanques um limite máximo de 2% de edição. Então, quando nós consideramos a rede como um todo, né, falando em distribuição, que é o mais importante, nós temos aí um limite de 10% que tem conexões, elementos de controle e elementos de medição. E para a tubulação em si, de 2% a 20%. Okay? Nos usuários, instalações próprias já estão girando em torno de 20%.
adaptadas 10% e não adaptadas 2%. A questão das aplicações comerciais e residenciais só pode ser considerada depois que testes pilotos forem bem sucedidos em instalações industriais, em que pese exemplos muito interessantes em Portugal. Há algumas indústrias que apresentam questões de qualidade, como cerâmica e vidro, pelo fato de que a chama do hidrogênio é muito pálida, ele quebra a fuligem, que é quem produz o brilho da chama. Portanto, acaba afetando um pouquinho a qualidade do produto se não houver pesquisa e desenvolvimento para compensar isso. Aqui nós estamos falando do aço 5L grau BX80, que predomina na tubulação da Cegás, e nós vemos aqui que há um buraco, um vazio entre 0,3% ou 0,5%, tá? E esse buraco ele tem que ser preenchido para que nós possamos assegurar a total segurança e conveniência do enriquecimento acima de 2% nessas tubulações, ou até de 3%. Então são necessários estudos adicionais devido à fadiga. Bom, com estudos adicionais, pode ser que se chegue a 10% ou, quem sabe, numa questão mais otimista, até 15% de enriquecimento em hidrogênio na estrutura atual. Isso só depois de testes de fadiga suportarem esse nível de enriquecimento na tubulação em aço já existente. Ou, quem sabe, adaptando-se essa tubulação, substituindo por polímero ou com encavizamento de polímero. É preciso se investir em cromatografia para tarifação, sistemas de amortecimento e injeção e loop fechado em hidrogênio verde, na concentração de hidrogênio, para que a rede esteja pronta para esse desafio. Obrigado pela atenção. Lembrando que nós tivemos 2 categorias nessa premiação. A primeira categoria foram trabalhos acadêmicos, a segunda categoria foram projetos de pesquisa. Tá? Dando continuidade, no primeiro lugar do projeto de pesquisa foi o tema Sistema Híbrido de Produção do Hidrogênio Verde, utilizando células de dessalinização e eletrólise microbiana acopladas à reforma a vapor do glicerol com força solar. Os autores foram André Bueno, Carla de Andrade, Fernanda Torres, Paulo Alexandre Rocha e Mona Lisa de Oliveira. Por gentileza, assistam ao pitch. O vídeo é sobre o projeto de pesquisa Sistema Híbrido de Produção de Hidrogênio Verde, utilizando células de dessalinização e eletrólise microbiana acopladas à reforma a vapor do glicerol com força solar. O projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de Hidrogênio e Máquinas Térmicas da Universidade Federal do Ceará, sob coordenação dos professores André Bueno e Fernanda Lobo. A principal motivação para a execução do projeto é a necessidade de descarbonização da nossa economia e da produção de potência por meios pouco poluentes. O hidrogênio tem sido colocado como um importante vetor de energia, experimentando um momento político e econômico muito intenso. Contudo, ainda há alguns desafios a serem transpostos, como o seu alto custo. Então, ainda há desafios em termos de competitividade com outros meios de produção de potência e energia. As características regionais de segurança hídrica e mesmo de saneamento básico também nos motivaram a buscar alternativas que não exigissem água de alta pureza. Outro desafio abordado nesse projeto é o glicerol, mais especificamente o glicerol de processo associado à indústria do biodiesel, que é um importante passivo ambiental. O principal destino ou caminho a ser dado ao glicerol nesse momento é a produção de hidrogênio verde,
através do processo de reforma a vapor. Essa é a principal alternativa aqui nesse projeto. Contudo, ainda há um problema muito sério, a geração de hidrocarbonetos na água de saída do processo. Então, ali à direita a gente vê dois papers, dois produtos da pesquisa do laboratório muito bem sucedidos, contudo, ainda há uma água rica em hidrocarbonetos da faixa do ácido acético ou do acetaldeído que precisa ser resolvido. É aqui que entra o sistema proposto nesse projeto. O alcatrão, o resíduo da reforma a vapor, o resíduo líquido, vai ser direcionado à célula de dessalinização e eletrólise microbiana, que também pode receber água do mar e esgoto industrial, gerando hidrogênio verde, assim como a reforma a vapor do glicerol, que recebe esse detrito industrial e gera hidrogênio verde. Tudo isso com força solar, sem necessidade de potência elétrica para acionamento. Essas são as duas faces da moeda. À esquerda, há uma célula de eletrólise, dessalinização e eletrólise microbiana, onde no ânodo se recebe esgoto ou TAR. TAR são os alcatrões, né, do processo de reforma, e no cátodo é gerado hidrogênio verde. Já na direita, nós temos o sistema de reforma a vapor solar, onde um concentrador parabólico aquece a área em um receiver que vai fornecer energia para um reator catalítico, onde o glicerol bruto de processo é injetado e na saída nós temos hidrogênio verde e água mais alcatrão, que vai ser processada agora sim na célula para a produção também de hidrogênio verde. Então é um sistema que tem uma sinergia perfeita. O time para a execução do projeto inclui o professor Paulo Rocha, a professora Carla Freitas Andrade, a professora Mona Lisa de Oliveira, da UES, que será responsável pelo leito catalítico, eu, o professor André Bueno, e a professora Fernanda Lobo. É um time com experiência e atuação destacada nas áreas de energia e hidrogênio. A infraestrutura necessária para a execução do projeto já está disponível no Laboratório de Energia de Máquinas Térmicas e Hidrogênio da UFC, e também nos laboratórios associados de inovação e sustentabilidade da UES, que, a cargo da professora Mona Lisa, irá desenvolver o leito catalítico necessário para a reforma. Muito obrigado pela atenção. A terceira premiação saiu como segundo lugar, distingue o projeto de pesquisa Produção de hidrogênio verde via digestão anaeróbica em reator automatizado. Os autores do projeto foram Pedro Henrique Gomes, Lucinda Amaro, Francisco Lucas Lopes. Por favor, assistam ao pitch. Bem, o projeto de pesquisa intitulado Produção de Hidrogênio Verde via Digestão Anaeróbica em Reator Automatizado será apresentado por mim, Pedro Henrique Lima Gomes, Lucinda Oliveira Amaro, Francisco Lucas do Nascimento Lopes, que são os demais autores. Todos nós pertencemos à Universidade Estadual do Ceará, mais especificamente ao Laboratório de Conversão Energética e Emissões Atmosféricas. Atualmente, a problemática relacionada ao uso dos combustíveis fósseis, como a poluição ambiental e o declínio da saúde pública, trouxe à tona, intensificou a utilização, a busca por alternativas, como a energia eólica, solar, das marés, dentre outras. E ainda a utilização da biomassa para a produção dos biocombustíveis, como o biodiesel, o etanol e o biogás. O biogás, foco desse estudo, pode ser obtido pela produção por meio do processo de digestão anaeróbia, no qual faz uso de biodigestores. E, ao final do processo, nós temos o biogás rico em hidrogênio, que pode ser purificado, dando origem ao hidrogênio verde. E este, por sua vez, pode ser utilizado para fins residenciais, industriais e dos transportes, na mobilidade urbana.
Nesse contexto, o projeto tem como objetivo a produção de hidrogênio verde via digestão anaeróbica a partir do aproveitamento da biomassa residual presente na cidade de Fortaleza e ou na sua região metropolitana. Bem, a ideia do projeto de pesquisa seria partir do reaproveitamento da fonte de biomassa proveniente de resíduos alimentares, como esterco animal, efluente, resíduos de biomassa e outros, ou até mesmo utilizando técnicas como a codigestão, que seria a combinação de mais de uma dessas fontes de biomassa, que, por sua vez, dependendo da sua origem, poderia passar por pré-tratamentos, juntamente com o quê? Com o ajuste operacional do meu processo, que neste caso nós apresentamos a utilização aí de um reator automatizado, que possui um sistema de monitoramento e controle, como pH, pressão, agitação e temperatura. Uma vez tendo controle dos parâmetros de processo, nós podemos aí processar a biomassa, produzir o biogás rico em hidrogênio e com isso obter o hidrogênio verde, certo? Após a sua produção, nós podemos aí quantificá-lo, certo? E ainda analisá-lo por meio de diversas análises, como a umidade total, como teor de cinzas, em matérias voláteis, determinação do carbono fixo, densidade, viscosidade, poder calorífico. E após isso, ainda podemos otimizar o processo e em paralelo, ou até mesmo simultaneamente, nós podemos avaliá-lo de forma econômica e ambiental. Tá? A exemplo, podemos empregar modelos computacionais, como o modelo de gestão anaeróbia, e até mesmo a avaliação do ciclo de vida. Espera-se que a implementação desse projeto ela possa mostrar o potencial dessa tecnologia frente às tecnologias convencionais usadas na produção do hidrogênio verde, como a eletrólise da água, tá? Isso é exemplo. Também possibilite o surgimento de novas pesquisas e o aproveitamento das técnicas envolvidas no favorecimento da produção do biohidrogênio, por exemplo. Permita despertar em maior grau o interesse da indústria e do governo para o reaproveitamento energético da biomassa residual. Também chame mais investimentos, traga mais investimentos aí para a área da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ligadas às fontes renováveis, colabore com a sustentabilidade nas cidades e a economia circular, e, por fim, proporcione uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos, trazendo, assim, benefícios socioambientais a toda a sociedade. Aqui nós temos nossas referências, as demais estão na íntegra do projeto de pesquisa, que são acessíveis por meio aí do QR Code. Queríamos agradecer à Universidade Estadual do Ceará, aos laboratórios associados de inovação e sustentabilidade, aos laboratórios de conversão energética e emissões atmosféricas, e ainda, não podemos esquecer de toda a equipe por trás do evento, FX Summit. Nós estamos muito gratos pela oportunidade e muito obrigado. Vamos agora para o quarto prêmio e último. Destacou-se em terceiro lugar o projeto com o título Nanocompósitos à base de magnésio para armazenamento químico de hidrogênio. Os autores do projeto foram Diana Azevedo, Bianca dos Santos, Henrique Villarraça Garcia. E agora com vocês o último pitch. Olá a todos, meu nome é Diana Azevedo, sou professora titular da Universidade Federal do Ceará e venho apresentar aqui o projeto que vamos iniciar em breve, intitulado Nanocompósitos à base de magnésio para armazenamento químico do hidrogênio. E o contexto desse projeto, como podem imaginar, é o esforço por uma transição energética que utilize o hidrogênio como vetor energético. Porém, a geração de hidrogênio, para que ela seja sustentável do ponto de vista ambiental, requer a sua integração a fontes renováveis, como energia eólica e solar. Nesse contexto, o Ceará tem um potencial enorme de ser produtor e exportador de hidrogênio. No entanto, nós esbarramos num dos pontos nevrálgicos dessa cadeia, que é a questão do armazenamento do hidrogênio e do seu transporte, principalmente porque o hidrogênio a pressão e temperatura amenas, quando engarrafado, ele se apresenta numa baixa densidade, cerca de 0,08 gramas por litro, bem inferior aos demais combustíveis que se utilizam mundialmente.
Então, como o nome do nosso projeto sugere, nós nos propomos a armazenar hidrogênio da forma química como parte da estrutura do hidreto de magnésio. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos já preconiza alguns requisitos para que o armazenamento em sólidos possa ser viável. E são os que estão aqui em tela. O reservatório deve armazenar pelo menos 5,5% de hidrogênio em peso a pressões e temperaturas moderadas, como as que se vê em tela, de 5 a 12 bar e menor do que 85 graus C. E, além disso, a velocidade de preenchimento do tanque deve ser no mínimo de 1,65% de hidrogênio em peso por minuto. E os ciclos de carregamento e descarregamento devem ter estabilidade por pelo menos 1.000 ciclos. Então, critérios bastante exigentes, e alguns deles o hidreto de magnésio satisfaz. Na verdade, os hidretos de metais alcalinos e alcalinos terrosos podem se desidrogenar mediante condições controladas de pressão e temperatura e voltar a hidrogenar. Porém, o hidreto de magnésio talvez seja o mais promissor pelo fato do magnésio se apresentar abundante na atmosfera, ou seja, seu custo é relativamente barato e tem uma alta capacidade teórica, ou seja, estequiométrica, de armazenamento. Então, 7,6% em massa de hidreto de magnésio é hidrogênio. Há uma boa reversibilidade da reação, porém, a cinética é lenta e muito sujeita também a condições adequadas de transferência do calor gerado por essa reação. E é por isso que o objetivo principal do projeto é formular compósitos, ou seja, adicionar outros elementos que possam melhorar essas características adversas mencionadas. Então, formular compósitos à base de hidreto de magnésio para o armazenamento químico de hidrogênio. Isso vai ser realizado por meio da moagem de alta energia, porque já se sabe na literatura que a capacidade e a cinética são favorecidas por um tamanho pequeno de partícula e por uma morfologia adequada dos cristais. Porém, para que a gente coloque esses compósitos dentro de um reservatório de armazenamento, eles precisam ser conformados em estruturas que não causem entupimento das condutas e que sejam estáveis no interior do armazenamento, ou seja, necessitam de processos de conformação ou shaping. Então, dentro desse grande objetivo geral, cabem objetivos específicos, como entender a estabilidade térmica do hidreto de magnésio nanoestruturado, quando sujeito a diferentes tamanhos do cristal e diferentes morfologias, entender também o efeito da nanoestruturação sobre a cinética de desorção e sorção do hidrogênio no hidreto de magnésio, propor formulações de compósitos à base de hidreto de magnésio que envolvam outros componentes que melhorem as características de transferência de calor, como ferro, grafite e mesmo nitreto de boro. E, por fim, qual é o efeito que o shaping, ou seja, as técnicas de conformação, entre elas, inclusive impressão 3D, podem introduzir no desempenho desse material, desse compósito que foi obtido por nanoestruturação. E, por fim, um trabalho mais teórico de estudo da estabilidade e das propriedades de ciclos de armazenamento e disponibilização em tanque. Vou diretamente aqui para os resultados que são esperados com esse projeto. A gente espera entender melhor e propor estratégias de nanoestruturação, ou seja, quais são as condições da moagem de alta energia e quais são os componentes adicionais, e aqui eu cito só 2, grafite e cloreto de ferro, que têm que ser adicionados para maximizar as características de armazenamento e atender aos critérios do DOE, e mais do que isso, estamos preocupados com a reação de hidrogenação e desidrogenação que está representada aqui no topo da tela. E mais do que isso também, ir de um pó para elementos que possam ser empacotados dentro do tanque de armazenamento, ou seja, como é que, ou entender melhor, ou chegar a um processo de shaping, de conformação, quer de monolitos, quer de extrudados, pellets, que mantenham as características de armazenamento obtidas pela nanoestruturação. Esse projeto foi orçado em cerca de R$200 mil para um período de 2 anos. Uma parte desses recursos acabou de ser aprovada dentro do edital Mulheres na Ciência pela FUNCAP,
e essencialmente servirão para a gente adquirir o moinho de bolas planetário de alta energia e a câmara de atmosfera inerte para manipulação desses compósitos, além, obviamente, de despesas de custeio. E as demais despesas, nosso laboratório lá na UFC possui infraestrutura suficiente para fazer as medições necessárias de cinética e equilíbrio do hidrogênio no âmbito do hidreto de magnésio. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de explanar um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa e deixar aqui o meu contato por e-mail e o nosso endereço. Nós estamos no campo do PC, LPA-CO2, Laboratório de Pesquisa em Adsorção e Captura de CO2. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas que se submeteram a esse concurso, a essa premiação.